Sabe, quando a gente pensa na história dos videogames, a primeira coisa que vem à cabeça é uma linha do tempo, né? Console tal, jogo tal, mas a história mais interessante mesmo não é essa. É sobre como a gente mede o sucesso. E essa régua, olha, mudou da água para o vinho ao longo dos anos. É essa evolução que a gente vai desvendar agora. Para começar, vou lançar uma pergunta que parece simples, mas não é. Qual foi o jogo de maior sucesso do primeiro PlayStation? A resposta, no entanto, depende totalmente de como a gente define sucesso. E é aqui que o papo fica bom. A gente está falando do campeão de vendas? Aquele jogo que mais botou dinheiro no caixa? Ou a gente está falando do ícone cultural? Aquele jogo que, sabe, definiu uma geração inteira e que a gente sente o impacto dele até hoje? Se o critério for só vendas, não tem nem discussão. O rei absoluto do PlayStation 1 foi Gran Turismo. Vendeu quase 11 milhões de cópias. Era um fenômeno técnico. Aquele jogo que você chamava os amigos em casa só para mostrar o poder do console, sabe? Tá, vendeu pra caramba, ok. Mas ele foi o jogo mais importante? Porque vamos combinar, vender muito é uma coisa. Agora, mudar a indústria? Ah, isso é outro nível. E é aí que entra Final Fantasy VII. Ele pode até ter ficado em segundo lugar nas vendas, mas o impacto cultural dele, cara, é inegável. Foi ele que fez o gênero RPG explodir no Ocidente. Trouxe histórias adultas e complexas para todo mundo e criou ícones como o Cloud e o Sephiroth, que são famosos no mundo inteiro até hoje. Foi ele que definiu a cara do PlayStation. Agora vamos avançar um pouco no tempo, para a era do PlayStation 2. E aqui, aquela discussão de vendas contra impacto cultural meio que perde o sentido, porque apareceu um monstro que dominou absolutamente tudo. Grand Theft Auto San Andreas. Vendas oficiais mais de 17 milhões de cópias. Esse número já é um absurdo, mas ele nem leva em conta a pirataria, que aqui no Brasil, meu amigo, foi uma loucura. San Andreas estava em todo o lugar, literalmente. E por que tanto sucesso? Bom, essa citação aqui resume perfeitamente. O jogo redefiniu o que a gente entendia por mundo aberto. A liberdade de explorar aquele mapa gigantesco, de personalizar o CJ, era algo que a gente nunca tinha visto naquela escala. Mas, falando de Brasil, tinha um rei não oficial, né? O lendário Bomba Pet. Eram aquelas modificações do Pro Evolution Soccer que eram a desculpa perfeita para juntar os amigos. A frase 100% atualizado virou um hino cultural. Oficialmente, ele não entra em ranking nenhum, mas na prática, foi o jogo número 1 do país. Fácil. Agora, pulando para a geração do PlayStation 4 e do Xbox. Aqui a batalha mudou completamente. A briga não era mais só sobre vender jogos, era sobre usar jogos exclusivos para criar a identidade de um console. A Sony apostou todas as fichas na sua estratégia de jogos de cinema. Títulos como God of War, Spider-Man e Uncharted 4 viraram verdadeiros blockbusters, venderam milhões e cravaram a imagem do PlayStation como a casa das grandes narrativas single-player. Do outro lado, a Microsoft consolidou a sua identidade em torno das franquias focadas no multiplayer. Halo, Gears of War e Forza Horizon construíram comunidades muito fortes e definiram como era a experiência de jogar online no Xbox. E o confronto era bem claro. De um lado a Sony com seus jogos de prestígio, épicos para um jogador, do outro a Microsoft com seus ecossistemas multiplayer e experiências online focadas na comunidade. Eram duas filosofias totalmente diferentes disputando a nossa atenção. Só que aí o campo de batalha mudou de novo e de forma radical. A Microsoft se decidiu reescrever as regras do jogo e o foco deixou de ser vender unidades individuais de jogos. A pergunta fundamental passou a ser outra. O objetivo ainda é vender jogos individuais? E a resposta da Microsoft foi um não bem alto, mudando o modelo de negócio de produto para serviço. No final de 2025, o Game Pass chegou a um patamar ali entre 35 e 37 milhões de assinantes. Aquele crescimento explosivo deu uma acalmada, mas o foco da Microsoft também mudou. A questão não é mais só quantos assinam, e sim quanto cada assinante paga. Então, o ponto crucial é esse. A estratégia agora é maximizar a receita para o usuário. A Microsoft prefere ter menos gente pagando mais do que um monte de gente pagando pouco. O serviço se tornou sustentável, mas também ficou mais elitista. A consequência disso para a gente, para o consumidor, foi um aumento bem sensível nos preços. No Brasil, o custo anual do Game Pass Ultimate já está beirando os R$ 1.500. E com o valor desses, muitos jogadores começam a procurar alternativas com um custo-benefício melhor. E isso nos leva à conclusão que é focada na reação dos jogadores a esse cenário novo, mais caro e centrado em serviços.
Como é que esses preços altos estão moldando o futuro dos games? Bom, uma resposta bem lógica e direta a esse aumento de preços é o ressurgimento da chamada Steam Verde, que é um apelido, claro, para a pirataria. Para muita gente virou a única forma de conseguir jogar sem estourar o orçamento. Só que existe um grande obstáculo técnico no caminho. A proteção anti-pirataria Denuvo ficou extremamente eficiente. Ela consegue atrasar ou até mesmo impedir que os jogos sejam craqueados por meses, às vezes até por anos. Isso tudo deixa a gente com um panorama bem diferente. A Microsoft se transformou numa empresa de serviço por assinatura. A Nintendo se posicionou como uma loja de brinquedos de luxo, com jogos premium e caros. E a Valve, com a Steam, virou o último refúgio para quem joga no PC e quer ter liberdade e controle sobre os seus jogos. E assim, com as velhas regras da guerra de consoles jogadas fora, a pergunta que fica no ar é quem está realmente ganhando o futuro dos jogos? A empresa de serviços, a fabricante de brinquedos ou a plataforma que promete liberdade? Essa é uma resposta que ainda está sendo escrita.